Abram as Bíblias de vocês. Primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14. Amém? Primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 15, versículo 14. Parece-me que hoje nós estamos festejando alguma coisa. O que é? Isto. Que bom que eu vou poder mexer na ferida de vocês. Feliz Frígia para vocês. Feliz Vênus para vocês. Feliz Ostara para vocês. Feliz Páscoa para vocês. Mas aí vamos ler, depois a gente trabalha um pouquinho o que eu quero propor para vocês nesta noite. Versículo 14 diz assim: E se Cristo não ressurgiu, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Versículo 15 melhora para vocês compreenderem. Somos considerados como falsos testemunhas de Deus, ou falsas testemunhas de Deus, pois testificamos contra Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Amém? Podem sentar, amados. Tem alguém que consegue mexer no som e tirar um pouco de ganho aqui para mim? Quando nós estamos falando de evangelho, já falei muito para vocês, definições, ou definição de evangelho. Então o que é evangelho? Já que cansei de falar, evangelho é pregação de boas novas, novas de paz. Evangelho já trouxe como uma proposta de que é todo o aspecto da justiça de Deus em Cristo Jesus, pela ação do Espírito Santo nas nossas vidas e nos nossos corações para um bem proveitoso. Mas o que é o evangelho? Mensagem de boas novas. E todos nós sabemos muito bem disto. No que consiste estas boas novas? Aí Paulo, aqui escrevendo esta carta, neste capítulo 15 mesmo, ele está fazendo aqui o que a gente chama de apologia, o discurso apologético. Ele está trabalhando a defesa da ressurreição de Cristo, porque se Cristo não ressuscitou, logo em vão é a nossa fé, ou não tem por que estarmos aqui, porque de fato, mais à frente, ele diz, é melhor a gente comer, beber, prostituir, fazer tudo que não presta, porque amanhã a gente vai morrer mesmo. Mas se os mortos ressuscitaram, ou se Cristo ressuscitou, então os mortos também ressuscitarão. E se Cristo é a primícia dos que dormem, todos quantos creem no Evangelho, creem sobretudo na possibilidade do Cristo que ressuscitou dentre os mortos. Mas no versículo 4, ele está trazendo, o versículo 3, ele está trazendo uma compreensão do que é o Evangelho. Ele está propondo que o Evangelho é a mensagem de que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Se perguntarmos outra vez o que é o Evangelho, o próprio Paulo, ele está pregando que o Evangelho é a mensagem do sepultamento, da ressurreição, do sepultamento e da ressurreição ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É o que Paulo está falando. Se perguntar Paulo, aqui neste capítulo 15, o que é o Evangelho, ele vai propor o Evangelho é uma mensagem que foi proclamada e que teve no ápice da sua mensagem a ressurreição de Cristo, que fora visto pelos 12 apóstolos, ou pelos 11. Se perguntar o que é o Evangelho, outra vez, do ponto de vista do que Paulo está escrevendo no capítulo 15, ele vai falar que o Evangelho é esta mensagem que foi proclamada dentro do versículo 13, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras,
que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, visto pelos apóstolos, segundo as Escrituras. No versículo 6, visto por uma multidão de 500 pessoas também, com um propósito, com uma proposta e com um propósito anunciado por 2 anjos que ali estavam, posterior à ascensão de Jesus, que este mesmo Jesus que todos estavam olhando para ele, tendo a sua ascensão para os céus, da mesma forma, um dia ele haveria de voltar. Isto é o Evangelho, amados. Agora, quando a gente para dentro desta mesma proposta da pregação do Evangelho de Jesus, não existe Evangelho sem cruz, não existe Evangelho sem morte, não existe Evangelho sem ressurreição, não existe o Evangelho sem proclamação da volta de Jesus. Tudo isto é o anúncio e o prenúncio do Evangelho. E quando estamos falando do Evangelho para nós que fomos alcançados pelo Evangelho, então a mensagem de paz, ou novas de paz, ou proclamação de que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, para nós que já somos cristãos, que já fizemos profissão de fé, o Evangelho, ele já não é mais proclamação, mas ele é trabalho. O versículo 10... Paulo ele está falando justamente isso. E este trabalho do Evangelho, ou pelo Evangelho, é trabalho que leva outros a crerem nesta mensagem. A mensagem do sofrimento, da morte, da ressurreição de Cristo. Pois quando estamos proclamando, trabalhando, afirmando, atestando esta mensagem, cabe compreender que nós estamos fazendo para fora do nosso contexto, de nós mesmos, da igreja local, e aqueles que estão fora recebem. Mas tem uma proposta também para dentro, porque todas as vezes que você proclama para fora, ou trabalha para anunciar o Evangelho de Cristo para fora, os nossos corações ficam cada vez mais convictos, e isto é resposta para dentro. Para fora, estou anunciando e trabalhando em prol do Evangelho, e aqui Paulo, ele está falando, olha, e eu trabalhei mais do que os demais outros apóstolos. E quanto mais falo que Cristo ressuscitou dentre os mortos, mais isto também assevera uma verdade no meu coração. Me traz a certeza e a garantia de que também um dia eu haverei de ressuscitar dentre os mortos. Porque Cristo há de voltar. Cristo vem buscar a igreja. Cristo vem buscar a sua noiva. Então o trabalho cristão ele é para fora na proclamação e ele é para dentro na convicção. E esta deve ser a convicção que não deixa sombras de dúvidas desta ressurreição. O próprio Evangelho hoje já tem segmentos do próprio Evangelho. O Evangelho, este que então foi aberto com a Reforma Protestante século XV, início do século XVI mesmo, já tem segmentos que não aceitam a possibilidade de que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então estarmos aqui é alguma coisa meramente social, ou meramente por entretenimento, porque de alguma forma não tem como perceber o fato e não se atesta cientificamente que Jesus ressuscitou dentre os mortos. A compreensão é, nós vivemos pela ciência ou nós vivemos pela fé? Mais uma vez, frase de Agostinho, que você precisa ter fé para crer na ciência. E você tem que ter fé também para fazer uma boa ciência, mais ou menos isto. E Paulo está falando, se Cristo não ressuscitou logo, é vã a nossa e a vossa pregação, e também a minha e a vossa fé. Se eu afirmo ter fé, o ato da fé está no ápice da ressurreição de Cristo Jesus. Se eu afirmo ter fé, o ápice da fé é saber que Cristo está à direita de Deus e que ainda intercede por mim.
assim talvez haja necessidade de mais trabalhos e menos períodos festivos, quando de fato nós estamos preocupados em anunciar a salvação de Cristo. A questão do período festivo necessariamente tem que ser anulado por mais empenho e menos questionamento. Cristão, quando ele trabalha para Deus, ele questiona pouco e ele empenha-se muito. A partir do momento que o cristão começa a questionar muito e trabalhar pouco, ele está apostatando da fé, ele está perdendo o referencial da ressurreição de Cristo, ele está perdendo a consciência daquilo que o próprio João, escrevendo no Apocalipse, chama o primeiro amor. E muitos de nós somos o que de alguma forma perdemos este primeiro amor, porque temos em nós mais o questionar do que necessariamente o estar trabalhando, o empenho convicto, e nisto mais acabativa, mais capacidade de lutar pela legitimidade do sofrimento, da morte e da ressurreição de Cristo. Ou seja, se alguém chegar para você e falar, olha, Cristo não sofreu, não morreu e não ressuscitou dentre os mortos, cabe a você como cristão atestar o oposto, falar o contrário, afirmar, não, você está equivocado porque ele sofreu, ele morreu e ele ressuscitou por mim. Mas o problema é que a maioria de nós tem medo disso, tem vergonha disso. A gente cria torpor para enganar isto. A gente pega um falsear da verdade, pega um colinho, põe um ovo, e a gente fala, isso daqui é a Páscoa cristã, é a ressurreição de Cristo, e a gente não pode trazer esse conceito de Páscoa cristã equivalente à ressurreição de Cristo, porque Cristo primeiro, ele não traz esta possibilidade da velha aliança, porque ele cria uma nova aliança, e ele está propondo que é no sangue dele e na carne dele, não é no sangue de cordeiro. Ainda que o cordeiro, lá em Êxodo 12, fazia analogia ao sacrifício do próprio filho, ele termina de ceiar com os seus 12, ele dá o pão embebido para aquele que havia de traí-lo, e depois, quando ele sai, ele olha para os discípulos, término da Páscoa, término daquele período pascal mesmo, e agora ele começa a propor, olha, novo mandamento vos dou. Mas depois ele começa a propor, agora eu quero criar uma nova aliança com vocês. Isso aqui é o meu corpo que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Isso daqui é o meu sangue que foi entregue por vós, fazer isto em memória de mim. Ninguém chega num dia que antecede a nossa ceia e começa a felicitar em grupos ou até visivelmente, particularmente, a pessoa está passando pela rua, o irmão então feliz ceia para você amanhã. Ninguém fala isso. Ninguém tem esta ousadia. Feliz ceia. Mas feliz Páscoa está na ponta da língua de crentes, pastores. E a igreja hoje tem apóstolos novamente, então de bispos e apóstolos. E isto de alguma forma é uma forma de falsear a verdade, porque todas as vezes que eu paro para olhar para um coelho, que tem um ovo de chocolate, e que se esconde dentro da casa em partes, escondidas mesmo, e põe os filhos para procurar, e sai correndo atrás para ver quem vai achar primeiro, trazendo isto como indicativo da ressurreição de Cristo, não só perdeu o senso da maturidade cristã, como perdeu o senso da própria razão da fé. E aí, o mundo tem dúvidas da salvação, os desatentos têm dúvida da salvação. O ovo da Páscoa é somente um entorpecimento de consciência para este povo lá de fora, e para o nosso conceito cristão é uma consciência entorpecida da salvação pelo sangue e pelo sacrifício de Jesus. Mas nós gostamos porque é chique a gente cumprir todo o ritual que se propõe para se cumprir. É chique a gente
ter um Réveillon, a gente ter um Natal, a gente ter a única festa do mundo, que no mundo todo, ela é uma festa que a gente chama festa pagã. No Brasil, ela é uma festa religiosa, carnaval. E o cristão já fica atento para o carnaval, porque carnaval, e no outro dia, quarta de cinzas, e depois, logo o próximo sábado, sábado da aleluia, não é? E depois, quaresma, e depois, quaresma 40 dias, depois vem aí a Semana Santa, e aí, Semana Santa, a gente fixa nos 3 últimos dias. Quinta-feira, Jesus foi sentenciado, sexta-feira, Jesus foi crucificado, domingo, Jesus ressuscitou. Então, feliz Páscoa para vocês. Mas Jesus não está falando isto. A Bíblia não está falando isto. Nós estamos falando isto. Homens estão falando isto. Pregadores do século XVIII, do século XIX, do século XVI, que já da reforma protestante, Spurgeon mesmo, Charles Spurgeon, falava de Páscoa abertamente, desejava feliz Páscoa. Charles Finney falava de Páscoa, desejava feliz Páscoa. Povo norte-americano, Páscoa para eles é o feriado mais importante do ano. E eu não sei qual é a proposta de a gente ter que trazer esta consciência de que a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus é uma Páscoa cristã, porque então a gente pega aqui o Pesach hebraico, a passagem, Páscoa, passagem, passou por cima o anjo da morte, a gente traz ele para cá. E o anjo da morte que livrou lá no Velho Testamento, ele vai livrar aqui e vai nos trazer vida também. A pergunta, irmãos, é uma pergunta simples. Quem morreu e quem ressuscitou? O anjo da morte ou o Cordeiro de Deus que foi imolado lá no capítulo 12 de Gênesis, para que o povo pudesse sair do Egito e entrar no deserto? Quem ressuscitou? O Cordeiro? O anjo da morte? Mas hoje, de 2000 anos para cá, quem fez uma nova aliança com vocês? O Cordeiro do Êxodo 12 ou Jesus? Quem pagou o preço por vocês? O Cordeiro ou Jesus? Quem ressuscitou por vocês? O Cordeiro ou Jesus? Compreendem a seriedade desta proposta que nós estamos vivendo hoje? A igreja não evangélica, compreendam bem isso, a igreja não evangélica criou métodos para dirimir esta dúvida, que são os períodos festivos. A própria igreja, ela criou o carnaval, mas aí a igreja cria o Natal, a igreja cria a passagem de ano, a igreja cria o próprio carnaval, a igreja cria a quaresma, a igreja cria aqui a Semana Santa, a sexta-feira, a quinta-feira da paixão, a sexta-feira da paixão, a igreja cria o domingo de Páscoa na maior naturalidade. A igreja criou isso, não Jesus e não o Evangelho. Agora, irmãos, o Evangelho, não a igreja, traz uma mensagem de vida conquistada em Cristo Jesus. E aí Paulo, ele está escrevendo, ele diz o seguinte: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Cristo ressuscitou. Os que dormem em Cristo não estão perdidos. A morte veio por Adão, a vida e a ressurreição veio por Jesus. A Páscoa judaica ficou para os judeus. E aqui, irmãos, a nova aliança no sangue de Jesus traz o símbolo do próprio corpo e do próprio sangue de Jesus. É alguma coisa que foi instituída para a igreja de Jesus. Lembram? Quem lembra que já tentaram pôr uma bandeira de Israel aqui? Eu falei, não, nós não somos judeus. Não, mas é que a nossa fé chama judaico-cristã. Não, aquilo que era para o povo judeu ficou lá atrás. Aquilo que é para o povo, este povo, tribos, línguas e nações, é uma mensagem nova. Põe a bandeira do Estado,
põe a bandeira do Brasil aqui, porque eu sou goiano. Não como piqui, mas sou goiano. O estado, Goiás, 246 municípios que eu represento com esta bandeira. O meu município é Aparecida de Goiânia. A minha nação chama-se Brasil. Eu não sou judeu. E não estou preocupado com festas judaicas também. Não estou preocupado com a Páscoa do povo judeu. Estou preocupado com a nova aliança no sangue de Jesus, porque é esta nova aliança que me salva. E Paulo, escrevendo para os Gálatas, ele está falando o seguinte: vocês começaram no Espírito, porque eu preguei o Evangelho para vocês. Agora vocês estão querendo terminar na carne, porque vocês estão querendo praticar o judaísmo no seio da igreja. E se vocês começam a edificar aquilo que já foi derrubado, vocês são transgressores. Paulo está falando isso. E eu estou usando esta fala de Paulo para transmitir a vocês: eu não posso edificar aquilo que Jesus já derrubou com o seu sangue. Eu não posso edificar aquilo que Jesus já derrubou com o seu sacrifício, com a sua morte, com a sua ressurreição. A Bíblia diz que dos dois povos fez um só, derrubando a parede da separação. Então existe um povo só para Deus, este povo chama-se igreja. Somente isso. Bom, e o povo judeu não vai ser salvo? Não é problema meu. Seria se eu tivesse a capacidade de pegar 8 anos para aprender hebraico, para ir para Jerusalém, falar do Evangelho para o judeu. Porque sem Jesus não há salvação. Por isso ele está falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando ele está falando isso, ele está desconstruindo o caminho que os fariseus criavam dentro da própria lei judaica. Páscoa cristã porque o cordeiro pascal do Êxodo, morto, o seu sangue foi espargido nos umbrais e nas vegas das portas, lá atrás. Você vai pegar isso aí cronologicamente, nós vamos estar falando de quase 5.700 anos de história. Então você pega o Evangelho com 2.000 anos, e você pega para trás quase 4.000 anos. Lá atrás, bem lá atrás, a fim de não serem vitimados pelo anjo da morte. Então isto é Páscoa do povo judeu. Páscoa cristã não existe. Mas o cordeiro pascal estava fazendo alusão à libertação, para que o povo pudesse sair para o deserto para oferecer culto ao Senhor. Caminho de 3 dias é o que a Bíblia está falando. Êxodo 10, 11 e 12, se vocês lerem estes capítulos, vocês vão entender tudo que eu estou falando. E daí, o povo entrou agora no deserto. Vamos caminhar. Deserto é local de purificação. Quem é crente em Deus aqui mesmo, Deus Jeová, não é? Então, vai caminhando, porque o tempo vai demonstrar. 40 anos foi o tempo que precisou caminhar para que todos perecessem no deserto e levantassem uma segunda geração para que entrasse na terra prometida. Este é o conceito da Páscoa. E outro problema, irmãos: a Páscoa do povo judeu, que foi celebrado lá dentro do deserto mesmo, primeira Páscoa como ordenança da lei. Então todo o ritual da lei, cria-se a lei, traz as ordenanças, traz os mandamentos. E aí o próprio Deus está 40 dias com Moisés ali no monte, Moisés contemplando a glória de Deus, recebendo o que Deus estava propondo, escrevendo, guardando na mente, escrevendo, guardando na mente. De repente Deus para e fala: olha, agora você desce, porque o povo está fazendo besteira. Moisés desce, o povo forçou Arão forjar ali algum monumento que pudesse prostrar diante dele. Mexeu, saiu um bezerro. O povo prostrou ante aquele bezerro, adorou o bezerro. Porque o bezerro? Porque o touro na mitologia egípcia era um animal sagrado e não fez nem algo completo. Ficou meia boca também, porque até mesmo para idolatria não serviram, senão que para murmurar, para resmungar
e para morrerem no deserto durante este tempo todo. Perfeito. E aí quando chega o momento de implantar a lei, desceu, e quando Moisés desce, vê ali o novilho, e quando vê aquele novilho feito ali, o que é isso, não é? O Arão fala, é um povo mesmo que se eu não fizesse, me mataria tranquilamente. Moisés olha para a nação e fala, quem é de Deus? Quem levanta a mão? Todos os levitas. Vocês são de Deus? Sim, nós somos de Deus. Então tira a espada de vocês. Tiraram. E agora? Mata todo idólatra. Entra em toda a tenda. Elimina. Bom, mas tem parente meu aqui. Não sei, se é de Deus ou você é do seu parente? Não, sou de Deus. Então mata, extermina. Implantando a lei. 3.000 almas foram mortas em pleno deserto para que a lei fosse implementada, para que a Páscoa tivesse validade. O cordeiro que livrou para tirar do Egito, aquele mesmo cordeiro, o povo já tinha ignorado ele, já tinha ignorado toda a ação que havia sido feita, e o povo aqui, 3.000 pessoas estavam morrendo, ainda que era um número muito pequeno, muito ínfimo, em relação à quantidade de gente que saiu para dentro do deserto mesmo, porque a gente vai falar coisa de 2 milhões de pessoas, 2,5 milhões, porque você tinha homens, você tinha mulheres, você tinha crianças, e você tinha, a Bíblia diz, sai um misto de povo, simpatizantes, aquele que não era judeu, mas simpatizava com o judaísmo, e foram estes que causaram problemas para que a lei fosse implementada, e foram estes que talvez falou para o próprio Acã, seu bobo, pega esta capa babilônica, pega estas moedas de prata, pega esse lingote de ouro, enterra lá no meio da sua tenda. Foram estes que falou, olha, lá no Egito a gente comia carne, alho poró, cebolão, banquetaço. A gente era escravo, mas comia bem. Foi por causa destes murmuradores, misto de povos, que a Bíblia diz que Deus manda soprar um vento que vem cordonizes, e aí todos comem, e a promessa de Deus, ponham eles para comer até que carne saia-lhes pelo nariz, ou pelos narizes. É este. Mas a implantação da lei é Êxodo, capítulo 32, versículo 28. 3.000 pessoas foram mortas. É isso que a gente quer festejar hoje? Morte ou vida? Cordeiro ou leão? O Cristo sofredor que morreu e ressuscitou? Ou ser um rebeldezinho para morrer lá no deserto? Quem pode ler para mim Êxodo capítulo 32, versículo 28? Só para vocês partilharem comigo mesmo. Se quiser vir à frente, vocês vão ser filmados. Pode sair no culto de amanhã. Essa mensagem vai para segunda-feira. Quem pode ler? Quem tem voz forte? Oi? Êxodo. Continua. Aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, com as duas tábuas do testemunho em suas mãos, ao descer do monte, não sabia Moisés que a pele de seu rosto resplandecia, depois de haver falado com Deus. Continua. Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, e eis que a pele de seu rosto era resplandecente, e temeram chegar-se a ele. É Êxodo 32, 28. Isto. Vai lá para o versículo 30. Do mesmo. Aconteceu que, no dia seguinte, desse Moisés ao povo,
Isto. Agora volta, irmão, lá para o versículo 22. Do mesmo capítulo. Arão respondeu: não se acende a ira de meu senhor. Tu conheces o povo que é inclinado para o mal. Continua. Pois me disseram: faz os deuses que vão adiante de nós, porque a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Versículo 26. Moisés se pôs de pé à porta do arraial e disse: quem estava no Senhor, junte-se comigo. E se ajuntaram com ele todos os filhos de Levi. 27. E ele lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um põe a sua espada sobre a força. Passai e tornai pelo arraial, de porta em porta, e matai cada um a seu irmão, e seu amigo, e seu parente. 28. E os filhos de Levi fizeram conforme as palavras de Moisés, e caíram do povo aquele dia quase 3.000 homens. Quantos mil caíram? 3.000. Isto foi a lei. Significa, obrigado, irmão, pode sentar. Significa que o rebelde, no contexto da lei, ele era liquidava a fatura muito simples. Essa é a Páscoa. Mas aí quando a gente chega em Atos, em Atos 2, a gente vai perceber totalmente o oposto. É que em Atos 2, o Espírito Santo desce, a mensagem do Evangelho é anunciado, e quase 3.000 pessoas aceitaram a fé cristã e foram batizados. Quantos viveram pela graça? Na primeira pregação do Evangelho? 3.000. Isso é a nova aliança. Quantos morreram pela lei, pela implantação da lei judaica? Você quer morrer ou você quer viver? Você quer praticar a Páscoa ou você quer ter a aliança com o corpo e com o sangue de Jesus? Entenderam bem isso? E aí, irmãos, lei, com a sua implantação 3.000 pessoas morreram, mas Jesus, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, lá em João 1,29, morreu como Cordeiro, mas ressuscitou como Filho de Deus. Não foi como leão, como a gente canta. Vale, mas não é a verdade total. Romanos capítulo 1, versículos de 1 a 4, Jesus, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, foi declarado Filho de Deus em poder, ou seja, voltou a ter a mesma essência de Deus na eternidade, como eternamente gerado, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. A implantação da graça trouxe 3.000 pessoas que foram salvas. Atos 2:41. Ou seja, o que nós traduzimos como sendo Páscoa cristã é um blefe que criou-se no 4º século da era cristã por um concílio chamado Concílio de Nicéia, onde o imperador Constantino pôs a mão e permitiu que cultuasse a Páscoa, porque a Páscoa ali, para ele, era conivente, conveniente, porque já tinha um bocado de gente naquela época que vinha trazendo consigo, não só o judaísmo como religião, mas como paganismo do antigo Egito, e aqui está em pleno 4º século, é 300 e pouco da era cristã mesmo, 325 da era cristã para ser bem exato, e aí o próprio imperador, ele permite porque ele não aceitou Jesus, ele compreendeu o seguinte: se você não pode com eles, alice a eles, ou seja, o povo cristão fala do Império Romano, 2/3 do Império Romano é feito de escravos e cristãos. Então, para ter a simpatia deste povo e para prevalecer politicamente, o que eu faço? Aceita Jesus, oficializo o cristianismo. Oficializei o cristianismo, o que eu permito? Bom, eu sou imperador, então alguém que vai ter a nomenclatura de bispo ou papa dentro da igreja,
eu é que vou eleger. O que ele fez? Levantou um bocado de bispos sem apoio e sem base teológica, pôs à frente da igreja. O que a igreja fez? Desviou-se dos caminhos do Senhor. Quando a gente chega no 5º século da era cristã, só para vocês compreenderem, até a reforma protestante, quando a gente estuda a história da igreja, sistematicamente a gente chama esse período de Idade das Trevas, porque é um período de 1000 anos, em que a igreja ficou totalmente chafurdada na idolatria e no paganismo, até a reforma protestante com Martinho Lutero. A gente quer abrir mão da reforma e voltar, retroagir no tempo e cair dentro de um paganismo? Ou a gente quer de fato e de verdade servir e adorar o Deus da nossa salvação? Para o vídeo, eu estou fechando para vocês, ainda quero mais um pouquinho. A Páscoa cristã é uma invenção do 4º século pelo imperador Constantino, e que a Igreja Católica dogmatizou em sua liturgia. Para nós é algo despretensioso, pois o que de fato vale é a ceia como ordenança do próprio sangue e corpo de Jesus derramado por nós. Mas eu diria que a gente tem que ser pretensioso. Se eu não gosto da Páscoa porque ela traz uma mentira, eu não vou praticar a Páscoa e não vou dar feliz Páscoa para ninguém. Posso até comer chocolate, porque eu sou chocolatra mesmo. Mas não é porque foi um personagem qualquer que criou esta invenção e trouxe para eu comer chocolate. Mesmo porque o chocolate de agora é caro também. Deixa passar, semana que vem, sobrou um bocado de ovo, maioria deles quebrado, ponta de estoque, R$100 hoje. Daqui uma semana, 10, você vai e compra. Aí você come seu chocolate. E que já não tem mais forma de ovo, porque a maioria já vai estar quebrado mesmo. Para o cristão, a ceia do Senhor é a nossa instituição. Não existe Páscoa cristã. Não existe cantata da Páscoa cristã. Nós não fazemos isto, como na nossa igreja também não existe cantata natalina. Isto é cultura católica. Mesmo porque nós estamos falando de calendários diferentes, irmãos. Amém? Glória a Deus.